ilustre. Cadê o nosso púlpitozinho de madeira? Nós temos um momento ilustre hoje, momento da palavra. A palavra hoje será ministrada e trago hoje a vocês o pastor Darleson. Vem para cá, Darleson, fica aqui perto da gente. Darleson é nosso brother, vocês sabem disso. Um homem de Deus, prega muito bem, tenho aprendido muito com ele. E por isso, pastor Darleson, é um privilégio para a gente ter você hoje aqui conosco. Que Deus continue te usando, que a graça de Cristo continue sobre ti e que a palavra venha do céu ao encontro de nossos corações. Bom dia, meu amado irmão, feliz sábado. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você nesse momento, por mais que nós não estejamos próximos, mas nós estamos aí juntos através da mídia, ok? Eu tenho que falar a verdade para vocês e dizer que o culto no sábado não tem sido mais o mesmo, ok? A tecnologia, ela pode nos alcançar e nos unir, porém, é muito diferente nós estarmos na igreja e ter todos os bancos vazios. A gente não tem mais as crianças, né, meus amigos diáconos, correndo na igreja. Nós não temos mais os irmãos unidos em oração, aquele louvor congregacional bonito. E eu, particularmente, acredito que a tecnologia ela chegou para ficar, esse meio de comunicação também chegou para ficar, porém, o culto na igreja, ele é extremamente importante para a nossa espiritualidade, ok? Porém, vamos hoje ao sermão dessa manhã, aproveitando que está todo mundo em casa. O sermão vai até umas 4 horas da tarde, ok? Você já está aí debaixo do edredom, né? Não tem mais o que fazer, na verdade, é só brincadeirinha, ok? Uns 30 minutinhos, 3 horas da tarde, está certo. Vamos lá, abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, ok? Lucas, capítulo 18, eu vou esperar o tempo justamente das pessoas que estão abrindo a Bíblia aqui na igreja. Então, quando as pessoas aqui da igreja abrirem, tem uns 2, 3, né, meu pastor? Enquanto as pessoas aqui da igreja abrirem a Bíblia, a gente começa a ler os textos, ok? Amém? Então, pega a tua Bíblia aí, pode ser no celular, smartphone, computador, pode ser um papiro aí do Mar Morto, se tu tiver, ok? Abre aí ela em Lucas, capítulo 18, e nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre 3 histórias que temos na Bíblia em sequência nesses textos e tirar algumas aplicações para a nossa vida. Amém? Achou? Todo mundo achou? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de mais uma vez meditarmos na Tua santa palavra. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito possa nos iluminar e através do Teu Santo Espírito e da Tua palavra nós possamos entender o que o Senhor quer para nós hoje. Fica com cada um que está aí na sua casa. Fica também, ó Pai, com as visitas que estão nos visitando através desse link, que eles possam ouvir a Tua voz e estar contigo. E que, ó Pai, muito em breve essa pandemia possa se cessar e nós possamos mais uma vez estarmos reunidos na Tua santa casa de oração para dividirmos o pão, cantarmos louvores ao Teu nome e Te adorar pela Tua majestade e grandiosidade. Perdoa os nossos pecados, falhas e transgressões. Fica com todos nós, isso que eu te peço e te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meu querido. No contexto em que você está, que você vai começar a ler aqui, né, o texto, você vai perceber que Cristo, ele está fazendo a sua última viagem até Jerusalém, aonde lá em Jerusalém ele será crucificado, como você sabe da história. Mas antes disso, ele tem um encontro muito interessante, que a gente já leu e releu várias vezes, só que tem algumas palavrinhas que nós não entendemos, e algumas culturas e tradições da época, que nós não conseguimos entender como foi esse diálogo, ok? Está lá no verso 18, né, esse encontro foi justamente com o jovem rico, ok? Através de algumas palavras aqui que ele falou, você vai perceber que ele era um fariseu, ok? Mas vamos lá. Lucas 18 diz o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aparentemente, a pergunta é: bom mestre, o que eu vou fazer para me herdar a vida eterna? Aparentemente, o interesse desse rapaz é de ir para o céu, como é o meu e o seu interesse. Amém? Verso 19 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? E aqui nós temos um primeiro confronto.
ok? Na época, de acordo com a Mishnah, que é um livro dos judeus muito importante, ok? De acordo com a Mishnah, eu estou aqui com ela aberta no meu celular, que é uma literatura judaica, é dito que jamais o adjetivo bom foi dado ou entregue a um rabino, ok? Rabino quer dizer mestre, ok? Então, nenhum mestre na história de Israel foi chamado de bom. E o nosso rapaz aqui, fariseu jovem rico, ele começa a perguntar a Jesus, ele começa o seu diálogo com Cristo o chamando de bom. E o que é interessante aqui também no Mishnah, é dito que o único que é bom e o fazedor do bem é Deus. Ok? Então ele já chegando para Jesus e falando, bom mestre, você já entendeu aqui que está meio equivocado. O que farei para herdar a vida eterna? Ok? Outra coisa interessante é que ele pergunta para Cristo o que ele deve fazer para ser salvo. Você e eu sabemos que hoje, né, em 2020, aproximadamente 2000 anos após a crucifixão de Cristo, nós sabemos que nada que a gente possa fazer pode nos salvar. A única coisa que pode salvar a mim e a você é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Ele é a nossa propiciação. Através daquele sangue que foi jorrado na cruz, nós somos purificados e aceitos por Deus. Porém, como ele era fariseu, os fariseus da época, eles acreditavam que a salvação era justamente pelo que eles faziam de bom. E eles se importavam muito em fazer ações boas, ok? Lá no verso 19 diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ou seja, Jesus acabou de mostrar que ele tinha domínio, né, dos livros da cultura judaica. Verso 20, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. 21, replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Na verdade, se nós analisarmos essa história do jovem rico somente com o que foi escrito através do evangelista Lucas, nós não vamos compreender de fato qual era o objetivo do jovem rico em conversar com Cristo. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19. Ok, Mateus capítulo 19. E eu quero que você leia junto comigo o verso 20 em diante. Ok? Mateus 19, 20 e 21. Segura lá o texto de Lucas 18, porque a gente vai estar voltando para ele para continuar a nossa meditação dessa manhã. Amém? Todo mundo achou aí? Vamos esperar. Tem gente procurando ainda. Você que está em casa também, procura aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 19, verso 20 e 21. Amém? Amém? Ok, vamos lá. Mateus 19, 20 e 21 narra a mesma história, só que ela tem uma palavrinha que Jesus fala, que é o X da questão. Bom, lá no verso 20 diz assim, ó. Replicou-lhe o jovem, depois de Jesus ter citado todo o decálogo, né? Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado, o que ainda me falta? E aí Jesus responde, olha que interessante, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito. Então, Jesus ele entendeu qual era todo o sentido daquela conversa, qual era o objetivo do jovem em conversar com Deus, com Jesus Cristo. O objetivo do jovem era ser perfeito. E Jesus, entendendo isso, pergunta, filho, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ok? Então, nós entendemos aqui qual é o objetivo e qual foi o objetivo daquele jovem rico. Ok? Lá no verso 23 do capítulo 18 de Lucas, 23, no versinho 23 do capítulo 18 de Lucas, quando Lucas ele termina de contar essa história, ele escreve o seguinte, mas, ouvindo ele estas palavras, que ele tinha que vender tudo o que tinha e dar para os pobres e seguir Jesus, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí, depois dessa história, meus queridos irmãos,
começou a surgir um problema na mente dos discípulos. Qual é o problema? O probleminha está lá do verso 24 em diante, que diz o seguinte: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí ele começa a falar da dificuldade dos ricos entrarem no céu. Eles começam a caminhar então até Jerusalém, e fica um problema, uma dúvida na cabeça, um questionamento na cabeça dos discípulos. Então, Jesus, através dessa experiência que tivemos com o jovem rico, nós entendemos que é impossível uma pessoa rica ir para o céu. Esse foi o questionamento que ficou na cabeça dos discípulos. E Jesus, com a sua onisciência, ele fez o seguinte: eu não vou mais ir diretamente até Jerusalém. Eu vou passar antes por Jericó, ok? Qual era o objetivo de Jesus em Jericó? O objetivo de Jesus em Jericó era salvar uma pessoa rica. Qual era o nome dele? O Elaijinha, meu filho que está assistindo agora esse sermão, com certeza ele sabe da história que a mãe dele canta para ele todo dia. Qual foi o homenzinho que subiu em cima de uma árvore para ver Jesus? Foi justamente Zaqueu. E Zaqueu, como você sabe, era uma pessoa rica, ok? Então, qual é aqui a estrutura da história? Cristo, ele tem um encontro com uma pessoa rica, e essa pessoa rica, ela não entende o propósito da salvação, que era somente seguir a Cristo, ok? E aí, Jesus mostra a dificuldade que é para uma pessoa rica ser salva, porque ela tinha que lidar com suas riquezas e seguir a Cristo. Mas Cristo quer tirar a dúvida na mente dos discípulos que foi gerada, para que eles pudessem entender que há sim a possibilidade de pessoas ricas serem salvas. Então você, meu irmão, que está nos assistindo e se considera uma pessoa rica, você tem chance também de ser salvo. Diga amém. Glória a Deus, coisa boa. Porém, no momento em que Cristo está entrando em Jericó para salvar um homem rico chamado Zaqueu, acontece uma das histórias que todo mundo conhece da Bíblia, ok? Quando Jesus está na frente da cidade, tem uma pessoa que clama por Cristo. Vamos ler, está lá no verso 35 do capítulo 18, que diz o seguinte: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele começou a clamar, gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que texto interessante esse 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Guarda essa informação. A multidão repreendia o cego, e a gente vai saber o porquê disso um pouquinho mais na frente, ok? E os que iam na frente, verso 39, o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu faça para você? Respondeu ele: Senhor, que eu... O que está escrito aí na tua Bíblia? Que eu torne a ver. Que eu volte a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e o seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Nesse contexto nós temos 2 pontos para analisarmos, ok? Primeiro ponto: por que a multidão, ela repelia o cego para que ele não tivesse o encontro com Cristo? E agora presta atenção no que eu vou te falar. Qual foi o pedido que o cego, chamado de Bartimeu, pediu a Jesus? Vou perguntar aqui para os irmãos da igreja, que estão aqui. O que você acha? O que foi que ele pediu? Não, vamos ler lá o texto de novo. Verso 41, diz assim, ó: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, o cego de Jericó, ele enxergava, ok? Ele não foi uma pessoa que nasceu cega, ele era uma pessoa que enxergava. E como você sabe, existe uma doença
ok? Que ela pode cegar. E muitos estudiosos, teólogos, eles dizem que esse rapaz, né, que a gente chama de Bartimeu, ele era cego porque ele adquiriu sífilis, ok? Se você dar uma pesquisadinha rápida aí no Google, você vai perceber que sífilis, ela pode cegar as pessoas, ok? Logo, para você adquirir sífilis, como você sabe, sífilis é uma doença sexualmente transmissível, ok? E a questão é que esse cego, ele era uma pessoa prostituta, uma pessoa que tinha relações com diversas pessoas. Por isso, adquiriu sífilis e por isso ficou cego. É justamente esse o motivo da multidão falar para ele: filho, não adianta você falar com Jesus, porque Jesus, ele não vai tirar a consequência do teu pecado. Você já ouviu isso? Jesus, ele perdoa o pecado e o pecador, porém ele não tira a consequência. Tem muita gente que diz isso, não é verdade? E de fato, em muitas ocasiões, Cristo, ele não tira as consequências dos nossos pecados. Porém, olha aqui para mim agora. Tem momentos que Cristo e a misericórdia de Deus é tão grande que até as consequências do seu e do meu pecado, elas são tiradas. E essa história do cego de Jericó, ela mostra claramente que a misericórdia de Deus, ela pode, irmão, tirar até a consequência do teu pecado. Ok? Aquele homem que estava cego por causa de pecados, por causa de prostituição, por causa de adultério, ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus. O que pode, irmão, impedir que a graça e a misericórdia de Cristo alcance você? O que pode, irmão, impedir com que a graça e a misericórdia do nosso Salvador Jesus Cristo alcance você e sua casa? Sabe o que eu posso lhe dizer referente a essa pergunta? Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso quem escreveu foi Paulo. Ok? Então, o objetivo de Cristo não era salvar esse cego. O objetivo de Cristo não era tirar a consequência da vida desse cego. O objetivo de Cristo em ir até Jericó era mostrar para os seus discípulos que há sim a possibilidade de um rico ser salvo. Porém, Cristo aproveitou a oportunidade e distribuiu graça e misericórdia para as pessoas que necessitavam. Ok? Por fim, vamos analisar aqui a história do Zaqueu. E depois que entendermos essa história, a gente faz algumas aplicações, algumas comparações, fazemos o apelo e você está livre para ir almoçar. Ok? Que hora já é aí, meu povo? 10 horas? 11h30, está certo o relógio? Ok, então vamos lá. Em 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente estará terminando. Lucas capítulo 19, verso 1 diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Okay? Então ele tinha um encontro marcado, que ele foi atravessando a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e olha o detalhe, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E de novo você vê a multidão atrapalhando aqui a misericórdia de Cristo, que está alcançando aí as pessoas. Nós vamos continuando. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Para quem não sabe, sicômoro é um tipo de árvore. Ok? Então, no verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus chegou aonde ele tinha que estar. Ok? No seu encontro marcado com Zaqueu. Né? Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ok. Verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: por que ele se hospeda com homens pecadores? E mais uma vez, a multidão grita: Jesus, você não pode curar o cego. Isso foi na frente da cidade. Você não pode curar o cego, porque ele é cego pelas consequências do seu pecado. E Jesus vai lá e faz o contrário. Derrama misericórdia, derrama graça, derrama salvação para aquele cego. Depois, ele olha para aquela pessoa rica, aquele cobrador de impostos, aquele ladrão. Ok? Olha para ele e fala: filho, desce da árvore, porque hoje eu quero almoçar na tua casa. E a multidão novamente olha para aquilo e fala: Cristo, você não pode almoçar com um rapaz que rouba dinheiro de imposto.
Você não pode se juntar com uma pessoa dessa. Essa pessoa não tem escrúpulos. Mas Cristo, ele vê muito além do que eu e você podemos ver. Nós só olhamos para a roupa, nós só olhamos para o bem vestido, para o penteado do cabelo. Cristo, ele consegue penetrar dentro do nosso ser e ver o que de fato nós pensamos. E ver o que de fato nós necessitamos. Então Cristo, quando olhou para aquele rapaz chamado Zaqueu, ele viu o que ele necessitava. E ele necessitava de graça e misericórdia. Cristo, irmão, também, irmãos e irmãs, né? Ele também olha para você e ele vê o quanto você necessita de misericórdia. Ele consegue ver, meu irmão, a sua necessidade de estar com ele. Ok? E ele vai lhe dar não o que você merece. Porque eu e você merecemos ser destruídos. Nós merecemos, através das nossas obras e nossas ações, que são apenas pecado, nós merecemos ser destruídos. Porém, Deus, ele não dá o que você e eu merece. Deus, ele não deu para Zaqueu o que ele merecia. Deus não entregou para o cego de Jericó o que ele merecia. Deus entregou para eles o que eles precisavam. E eles precisavam de graça e misericórdia. É assim que Deus cuida de mim e de você. É assim que Deus nos trata. Deus entrega para você, meu irmão, uma pessoa que não merece. Ele entrega para você o que você precisa, que é graça e misericórdia. Você deseja aceitar essa graça e misericórdia hoje na sua vida, sim ou não? Quero ouvir aí no feed depois do Facebook as respostas, ok? Mas vamos continuando. Verso 6. Verso 6 diz o seguinte: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. 8. Entre mentes, olha que interessante esse texto. Zaqueu se levantou na hora do almoço e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E aí, nós vemos o encerramento de todo esse ciclo. Quando Cristo olha para os discípulos, porque os discípulos também estavam ali naquela casa almoçando, e ele diz no verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Depois de estudarmos esse texto, a gente vai fazer algumas análises, ok? Vamos fazer algumas análises. Primeiro, vamos fazer uma comparação de Zaqueu com o jovem rico. Qual era o objetivo do jovem rico em conversar com Cristo? Se você está chegando agora aí no nosso sermão, você pode vê-lo do início e você vai perceber que o objetivo do jovem rico era ser perfeito. Ok? O jovem rico, como um bom fariseu, queria, através das suas obras, ter o mérito e a graça e a misericórdia de Deus. Porém, Cristo olha para ele e pergunta: você quer ser de fato perfeito? Quero. Então, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Vem e segue-me. Ele se entristeceu e não quis. Então, Jesus lança uma dúvida na mente dos discípulos. É muito difícil uma pessoa rica ir para o céu. E os discípulos começam a pensar: então é impossível uma pessoa rica ir para o céu. Logo, Cristo vai até Jericó, encontra uma pessoa rica, e o texto deixa bem claro que ele era bastante rico. O que foi que Jesus pediu para o Zaqueu? Nada. Você vai ver no texto, Jesus não pediu nada para Zaqueu. A única coisa que Jesus fez foi liberar graça e misericórdia e disse: Zaqueu, eu quero almoçar contigo. Zaqueu, eu quero estar contigo nesse almoço. E aí, quando Zaqueu estava com Jesus e os seus discípulos, sem Cristo pedir nada, Zaqueu tem a atitude que o jovem rico tinha que ter. Zaqueu, ele pega metade dos seus bens e dá aos pobres, e se ele roubou ou defraudou alguém, ele vai restituir 3 vezes mais. Ou seja, você percebe que Zaqueu tem a atitude que o jovem rico tinha que ter. Ok? Esse é o paralelo. E o interessante é que Jesus não precisou falar nada. Logo, a questão e a dúvida sobre a questão da salvação para os ricos, aí ela foi solucionada. Por último, nossa segunda comparação que vamos fazer nessa manhã é com Zaqueu e o cego de Jericó. Ok? Qual comparação nós vamos fazer aqui?
Primeira coisa, você percebe que quando o cego de Jericó, né, Bartimeu, ele quer ter um encontro com Cristo, ok? O que a multidão faz? A multidão tenta calá-lo, ok? As pessoas tentam impedi-lo de ter um encontro com Cristo. As pessoas começam a mostrar quem ele era. E ele era um homem pecador, um homem que estava sofrendo em sua carne as consequências do pecado dele. Então a multidão começa a jogá-lo para baixo, começa a tentar calá-lo. A multidão começa a dizer: filho, fique em off, porque Cristo não vai lhe ouvir, lhe abençoar. Porém, na história de Zaqueu, verdade, na história de Zaqueu, porque sempre eu confundo Zaqueu com Bartimeu. Okay? Na história de Zaqueu, do homem que subiu numa árvore, existe um personagem nessa história que ele está oculto. Mas esse personagem é o personagem mais importante de toda essa história. Que personagem é esse? Você deve estar se perguntando e eu vou lhe dizer. O personagem que está oculto na história de Zaqueu é justamente o homem que plantou aquela árvore. Quem foi o homem que plantou aquela árvore? Ninguém sabe, porque não foi relatado. Porém, o personagem mais importante foi ele. Se aquele homem não tivesse plantado aquela árvore, Zaqueu não teria subido nela e tido um encontro com Jesus Cristo. Logo, irmão, olhe para mim aqui, segunda aplicação. Você que está me ouvindo e você também que está aqui na igreja, você tem que entender que você não pode ser igual àquela multidão que cria barreiras e que impede as pessoas de terem um encontro com a misericordiosa graça de Cristo. Você tem que ser uma pessoa que plante árvores. Você tem que ser um plantador de árvores. Você tem que elevar as pessoas e colocar elas num patamar onde elas possam ser encontradas, num patamar onde elas possam ser avistadas pelo olhar do Todo-Poderoso. E você precisa capacitar as pessoas para que elas possam encontrar a misericordiosa graça de Cristo. Então, depois de toda essa análise desse estudo, nós temos que entender, primeiro, as pessoas que são ricas também podem herdar o reino dos céus. Amém? Segundo, e mais importante, e esse chamado é para mim e para você. Você que está me assistindo, e eu precisamos não seguir o exemplo da multidão e impedir as pessoas de encontrar Cristo. Pelo contrário, nós precisamos ser plantadores de árvores, fazendo com que as pessoas elas possam se encontrar com a misericordiosa graça de Cristo. Pergunto para você, você deseja no seu coração, a partir de hoje, ser um plantador de árvores, sim ou não? Quero ver aí no feed do Facebook, ok? Você precisa ser um plantador de árvores, amém? Do jeito que você está nesse momento, eu quero fazer uma oração contigo, pedindo para que o Espírito Santo ele possa te capacitar, para que você seja de fato um servo de Deus e amigo de todos. Oremos então. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez meditarmos na Tua Santa Palavra. Então, Senhor, eu te peço, ó Deus, que através do Teu santo, perfeito e puro Espírito, que o Senhor possa, ó Deus, nos capacitar. Que nós, ó Pai, não possamos ser mais igual àquela multidão. Uma multidão, Senhor, que olha para as consequências. Uma multidão, Senhor, que olha para a pecaminosidade no ser humano. Que nós possamos, Senhor, ser que nem aquele homem que não conhecemos, mas que nós possamos, ó Deus, ser aquele homem que plantou a árvore. Aquele homem que plantou aquela árvore, Senhor, que possa ser eu e cada pessoa que está nos assistindo. Que nós possamos, a cada dia mais, elevarmos as pessoas para que o Senhor possa encontrá-las. E através da Tua misericordiosa graça, que o Senhor possa alcançá-las e redimi-las. Porque sabemos, ó Deus, que o único ser que pode de fato nos redimir e limpar essa mazela do pecado em nosso corpo, em nosso ser, é Jesus Cristo. Então, por favor, Pai, fica conosco, que nós possamos estar completos e plenos do Espírito Santo, que nós possamos ser Teus servos e que nós possamos, ó Deus, levar pessoas para a Tua maravilhosa graça. Perdoa, ó Pai, as pessoas que até hoje se manteram do lado da multidão, se manteram do lado do Senhor das pessoas que criam barreiras em lugar de pontes,
Que o Senhor possa, ó Pai, ter misericórdia delas e que a partir de hoje elas possam se arrepender desse pecado, abandoná-lo e começar uma nova história, Senhor, contigo. Perdoa os nossos pecados, falhas e transgressões. Fica conosco hoje e sempre. Tudo isso eu te peço pelo sagrado nome de Jesus. Amém.